Olá, gente, para todo mundo. Para quem não me conhece, meu nome é Lucas, eu sou professor de redação do Colégio Santo Antônio, dou aula para o segundo e para o terceiro ano do ensino médio e estou fazendo esse vídeo a pedido da Mari, que é minha aluna, inclusive, do segundo ano. É, o pedido foi dela, mas também envolvendo o Grêmio, né, envolvendo o setor de psicologia, que fizeram uma parceria para fazer essa vitrine de profissões. E acho que a primeira coisa que eu quero falar, para começar a discutir de fato a questão da relação entre formação acadêmica e profissional, é agradecer o convite da Mari, agradecer o convite do Grêmio da Psicologia e dizer que eu acho extremamente importante isso que vocês fizeram e eu acho muito válido, eu achei muito legal a iniciativa de pedir os próprios profissionais do colégio, inclusive, para conversar com vocês, porque a intenção é que isso possa ser um diálogo mesmo, né? Exatamente por isso que eu estou sentado aqui de perna cruzada, para a gente ter uma conversa sobre isso. Enfim, acho que é isso. Eu só queria agradecer e falar o quanto que importante eu acho que isso é. Bom, agora eu vou tentar falar resumidamente aqui com relação ao curso para não deixar o vídeo muito longo. Eu vou falar da minha experiência pessoal, tá? Porque eu acho que isso deixa o vídeo, isso deixa a questão, isso deixa a maneira como vocês tratam a escolha de vocês de uma maneira pessoal, como ela deve ser mesmo, porque é extremamente pessoal a escolha que vocês vão fazer daqui pra frente. Então, bom, queria começar falando que eu sou formado em letras. Em 2017, eu entrei em 2013, formei em 2017 pela UFMG, que é inclusive a Letras da UFMG, é o melhor curso de letras do Brasil, considerando as públicas e as privadas. Então eu acho isso relevante de colocar, porque a gente realmente faz um curso de qualidade lá dentro, porém com alguns problemas que eu vou falar aqui agora. E aí eu queria contar para vocês quais foram as minhas expectativas quando eu entrei na Letras e como que foi a realidade disso, como que isso se deu de fato. Quando eu entrei na Letras, eu tinha dois motivos principais aí para me fazer escolher o que eu escolhi. O primeiro deles é isso aqui que está atrás de mim, ler. Eu amo ler, muito. Sempre amei do fundo da minha alma, há muitos anos da minha vida. Quando eu era criança, quando eu comecei a ler, eu lembro que eu devorava aqueles livrinhos de gibi, né? Fui ficando mais velho, fui lendo literatura infanto-juvenil, leio até hoje, e aí fui entendendo o que é literatura brasileira, o que é cultura brasileira, o que é literatura russa, inglesa, e enfim. Tudo isso me interessava muito. Então, meu grande interesse foi leitura, quando eu escolhi o curso de letras. E eu fui entender depois, inclusive quando eu já tinha formado do ensino médio, que eu gostava de literatura brasileira. Eu não gostava de literatura até eu ter formado. Eu fui gostar depois. E inclusive por isso que eu fui entrar na faculdade com 21 anos. Eu formei com 17 e fui entrar com 21, porque eu fui demorar a entender que eu gostava de literatura brasileira. Porque não tinha sido apresentado corretamente, enfim, várias questões. Então esse é o primeiro ponto, leitura e leitura de literatura brasileira. Segundo ponto é que eu queria ser professor já. E isso sim foi uma coisa que apareceu para mim desde o início. Quando eu estava no ensino fundamental e médio, eu já percebia que eu gostava de ensinar, eu tinha uma facilidade com isso. Eu fui desenvolvendo uma preocupação muito grande com a educação ao longo dos anos, então essas duas coisas casaram e se conciliaram para escolher o que eu escolhi. Poderia ter escolhido outras coisas? Óbvio, mas foi o que me apareceu e foi o que me interessou e eu fui me engajando. Só que, o que acontece de fato na Letras? O curso, ele tem uma estrutura própria, né? Então, quando você entra na Letras, você descobre que eu entrei pensando, eu quero trabalhar com literatura e eu quero ser professor. Mas eu pensava que a Letras, ela ofereceria um espaço criativo, de produção artística. Não, não oferece. Então, o que acontece na prática é, você faz o curso de Letras, e quando você entra lá dentro, você descobre que a Letras se organiza em uma estrutura. Dentro da graduação, você tem bacharel e licenciado, como grande parte dos cursos tem, inclusive. O bacharel, ele tem 4 habilitações associadas a ele, que eu vou falar agora. E o licenciado não tem uma habilitação, porque o foco dele é sala de aula, né? Vou falar do bacharel primeiro, que ele é mais complexo. O bacharel, ele tem edição, tradução, estudos literários e estudos linguísticos. Quem trabalha com edição trabalha geralmente diretamente com a editora. Quando eu falo trabalho, eu estou falando nos dois aspectos, tá? A gente trabalha dentro da academia, estuda aspectos da edição e trabalha mesmo efetivamente no mercado de trabalho. A edição, ela lida um pouco com duas coisas, ou não, né? Você trabalha com aspectos formais da composição de um livro, saber regras de ABNT, tamanho de texto, tamanho de palavra, capa, contracapa, todas essas coisas.
E trabalha com uma parte um pouco mais criativa também, porque você pode formular a capa do livro, você pode formular o texto que vai abrir o livro. Então, a edição conjuga essas duas coisas. A tradução trabalha com traduzir de uma língua para outra, obviamente. E, portanto, trabalha também diretamente ligado com as editoras na maior parte das vezes. Então, você pode ser tradutor, e quando você entra na Letras, inclusive, esqueci de falar esse detalhe, dentre esses dois aspectos, você faz uma escolha. Você entra na Letras e ou você cursa só o português, que é o que eu fiz, ou, na minha primeira graduação, né, porque agora eu também faço grego e latim, ou você escolhe uma língua, português, conjugada com outra. E aí você tem inglês, espanhol, francês, alemão, grego, latim. Não sei se eu esqueci de alguma agora, mas enfim. Então você pode escolher entre essas línguas, mas você faz português com uma língua a mais só. Então quando você forma em tradução, você forma em C português e C inglês. Você não forma em várias línguas ao mesmo tempo para você traduzir várias, não é isso? Bom, o terceiro aspecto, estudos literários, talvez seja o aspecto mais interessante de todos eles, mas é porque eu estou puxando sardinha pro meu lado porque eu gosto de literatura. A literatura, ela te permite um diálogo amplo com várias áreas de conhecimento fora da própria letras, inclusive. Você pode estudar a literatura em si, crítica textual, crítica literária, teoria da literatura, isso existe. Mas você pode conjugar ela com cinema, artes visuais, música, dança, teatro, psicologia, psicanálise, sociologia, antropologia, filosofia, enfim. A área da literatura ela é muito profícua, ela te permite fazer vários diálogos, por isso ela se torna bastante interessante. Então, quando você sai formado em bacharel em estudos literários, você pode ter feito um TCC, um mestrado, um doutorado mais para frente, que dialogue com essas áreas, isso é perfeitamente plausível lá dentro. Com relação aos estudos linguísticos, talvez seja a área de menor conhecimento, é a área que trabalha com a gramática, só que na academia, na UFMG, isso acontece de maneira muito pequena, estudos gramaticais ali dentro. Você pode trabalhar com análise do discurso, que é uma área bastante interessante, que eu particularmente quase segui, que é você trabalhar com análise de discurso. Discurso engloba praticamente qualquer tipo de texto. Então, você pode analisar o discurso do Aécio Neves, por exemplo, quando ele proferiu um discurso no Congresso, na época que ele estava disputando a eleição com a Dilma. Quais são os aspectos que estão por trás daquilo ali, que princípios morais e éticos que ele está defendendo, como que ele está tentando manipular a opinião das pessoas. Eu não estou falando do Aécio em si, estou falando que discurso político é manipulativo. Praticamente todo discurso tem um quê de manipulação, né? Então, é uma área bastante interessante, que lida com a retórica, lida com a argumentação, lida com a dialética e com essas áreas. Bom, esses 4. O licenciado, ele está voltado especificamente para a sala de aula, portanto, ele é um sujeito que se especializa em educação dentro do curso que ele escolheu, no nosso caso da Letras. Obviamente, eu que sou formado em licenciatura em português, eu peguei várias matérias dessas outras áreas, especialmente da literatura, que eram as que mais me agradavam, mas eu não podia ficar só aqui, eu tinha que fazer matérias relativas à educação também. Então, foi um curso que a licenciatura ela conjuga um pouco das duas coisas, mas ela tem um enfoque muito grande na educação. Bom, essa é a estrutura do curso. Fiz o curso ao longo dos anos e percebi que, e aí entre os percalços, né? Percebi que o curso da Letras da UFMG ele é estruturado para o bacharel, ele não é estruturado para o licenciando. Portanto, para quem quiser cursar letras e for escolher uma dessas duas áreas, prepare-se quem escolher licenciatura, porque a licenciatura ela é um pouco mais difícil. A letras ela não tem um preparo muito grande para isso, ela não tem matérias voltadas para a discussão da sala de aula. Vamos discutir sala de aula, vamos discutir comportamento de professor, o que é válido, o que não é válido colocar, como que você lida com o contexto educacional escolar de maneira geral. Quais são os melhores métodos, qual é a melhor didática, isso tudo não aparece de maneira muito clara na letras. Então isso é um pouco ruim, mas ao mesmo tempo a licenciatura, é um curso que oferece uma grande quantidade de emprego. Então existe essa contradição aí, é um curso mais difícil no que diz respeito ao que a UFMG pode te oferecer, mas ele é um curso que te dá mais emprego também. Em compensação, o bacharel em qualquer uma dessas 4 áreas vai ter uma grande dificuldade de trabalhar com empregos relativos à área que ele escolheu. Inclusive, é bastante comum, infelizmente, tá, gente? Mas é bastante comum entre os meus amigos que foram colegas de letras,
formar em uma dessas 4 áreas, inclusive fazer mestrado em alguma dessas áreas e precisar voltar e fazer licenciatura porque não tem emprego para trabalhar. Então, uma coisa compensa a outra. Os bacharéis geralmente têm umas áreas mais interessantes, os licenciandos, talvez, dependendo da perspectiva de cada um, nem tão interessantes porque a letras não oferece muita coisa, mas trabalha mais e o bacharel trabalha menos. Então, acho que esse é o percurso aí, né? Os bacharéis, eles vão, todos os 4, especialmente estudos literários e linguísticos, eles vão poder seguir carreira acadêmica depois. Só que a carreira acadêmica, vocês provavelmente sabem, no Brasil a pesquisa é muito pouco incentivada. Então, quem quer seguir pesquisa, carreira acadêmica, vai ter que se centrar nas universidades, ou públicas ou privadas. Então a área se restringe bastante. É uma coisa interessante? Perfeitamente. Só que saibam que o mercado de trabalho é um pouco mais restrito nesse sentido. E agora só queria fazer 3 comentários últimos aqui, que são importantes. Mitos e ilusões com relação a letras. Além dos que eu já falei, uma coisa que particularmente eu tinha bastante quando entrei não, eu quero mexer com a educação porque eu quero mudar o Brasil, eu quero mudar a educação do Brasil, eu acho que a gente aprende muito mal, a gente tem estrutura precária, tudo isso que vocês sabem. Entrei com isso, vi que nem a própria universidade dá tanta importância a isso, infelizmente. Não estou falando de toda ela, estou falando que vários setores não se preocupam com isso ali dentro. E que, principalmente, o meu desejo, a minha paixão, a minha vontade de mudar o mundo, ela não muda sozinha. Então, muito cuidado para o que vocês vão escolher, porque a gente pode entrar com esse desejo muito grande e se frustrar a longo prazo. Se frustrar com, olha, eu não vou conseguir mudar sozinho. Então, se você está numa situação de uma escola que você sente que você quer mudar, mas você não tem mecanismos para fazer com que essa mudança aconteça, saiba que isso está lá, isso é um germe lá no início da sua graduação. Você queria que isso acontecesse, mas não depende só de você. É isso que eu estou querendo dizer. Essa, inclusive, eu acho que é a minha maior dificuldade hoje com a minha profissão. Que eu quero fazer muitas coisas, eu tenho muitas ideias, e eu não estou falando especificamente do Colégio Santo Antônio, eu estou tentando pensar de uma maneira mais ampla aqui, mas eu consigo viabilizar elas, eu consigo fazer com que a educação se efetive de fato. Essa é a minha maior dificuldade. Que mais que tinha? Tem um terceiro aspecto que eu esqueci. Enfim, gente, esqueci, o vídeo está ficando longo, eu não quero que isso fique muito longo, mas a questão toda é essa. É assim que funciona o ambiente universitário e é assim que funciona na prática. Então eu sugiro que vocês escolham isso com bastante cuidado, porque eu gostaria muito de ter sido avisado disso com antecedência. É isso, espero que vocês tenham aproveitado o vídeo, espero que tenha esclarecido algumas coisas. Se vocês quiserem perguntar eventualmente fora daqui, sintam-se à vontade quando a gente voltar para períodos normais aí de convivência, que eu tenho o maior prazer em esclarecer isso para vocês, porque eu gosto muito de saber que vocês estão fazendo uma escolha consciente, que era o que eu queria ter feito, ter sido melhor orientado na minha época. Enfim, um beijo.